Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula interessante envolvendo a placa Microbit. Preparei mais um tutorial para vocês poderem acompanhar com facilidade. Dessa vez nós vamos conversar a respeito do acionamento de motores com caixa de redução. Os motores de si precisarão de no mínimo 3 amperes para funcionarem, tá? Que é a corrente que vai passar pelo motor. Mas na prática, 5 a 6 volts vencem a resistência mecânica de uma forma melhor. Caso o motor não gire, teremos ainda como aplicar mais voltagem entre 9 e 12 volts, através de uma fonte externa. Veja na imagem abaixo um projeto com o uso desses motores. Então nós temos aqui 2 motores com caixa de redução, as rodas, a fonte externa, a plaquinha Microbit, a shield, a protoboard e a ligação. E temos aqui uma ponte H também envolvida nesse projeto. Então a montagem deve ficar próximo a isso aqui, ou exatamente, né? Igual a isso aqui, senão um dos motores não funcionará. Então observe bem como esse projeto foi montado. Para este projeto você aprenderá que esse tipo de motor gira para frente apenas. O giro para trás dependerá da inversão dos polos positivo e negativo. Tá? Então, se você inverter os polos, ele gira no sentido contrário. Esse é um motor com caixa de redução. Para resolvermos esse problema, precisaremos de um transistor tipo 121, em que será usado como um botão de reverso. É por essa razão que nesse projeto há a presença do chip 122 aqui. Então é um circuitinho chip 122. Uma ponte H também será recomendável, portanto, seu projeto ficará um pouco mais complicado. Então 2 chaveamentos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Girou para cá, ele toca aqui e passa a corrente. Caso contrário, ele fecha a corrente, não permitindo o reverso do motor. Porém, por questões técnicas, essas ligações podem provocar um curto-circuito e danificar seus componentes eletrônicos. Tá? Então, nós vamos montar com mais segurança. Portanto, podemos usar um circuito integrado, além de alguns diodos. O circuito é o LN2803A. Então, na imagem maior, observe como ficará o seu circuito. Então, esse aqui é um circuito integrado, a sua configuração. E aqui o projeto já com a presença dele aqui na protoboard. Então, é importante você observar. A ligação nas shields vai atender a esse detalhe aqui. É um exercício, né, gente, que temos que fazer. Aqui a fonte externa. E aproximamos a imagem para que possamos visualizar os componentes de uma forma melhor. Então, aqui uma parte da peça da shield. Polo positivo, negativo, as ligações jampeadas. Vejamos na próxima página como ficará a codificação para esse projeto. Então, a codificação ela deve seguir isso aqui. Nosso objetivo é fazer girar o motor. A plaquinha Microbit vai ter o right e o left. Vai aparecer o right e o left indicando o giro da roda ou para a direita ou para a esquerda. Aqui nós estamos criando looping. Se o botão A for pressionado, botão B, e não, né? Não, botão B, mostrar a tela, norte, se o motor, gravação digital pino 13 e 14, portanto os motores serão controlados pelo pino 13 e 14 e 15 e 16 lá da shield. Se o botão B é pressionado e não o botão A, então teremos essas consequências aqui. Mostrar a tela sul
E aqui o condicionamento if else. Tá, então é uma codificação relativamente simples. Repara como seu projeto ficou complexo? Vamos tentar facilitar através de uma outra possibilidade, onde os motores são acionados param, reduzem ou aumentam a velocidade. Vejamos como na próxima página. Então o que acontece? Eu estou mostrando para vocês um projeto previamente pronto, que nós pesquisamos na internet, mas nosso objetivo aqui é facilitar o trabalho para você. Tá, então se você tentou montar esse projeto, não conseguiu, existe uma outra alternativa com o uso desses componentes aqui, um circuito PN2222, um transistor, um diodo, um N4001, um DC motor, um resistor de 470 ohms e um potenciômetro. Então nós vamos deixar mais simples o projeto para que você realmente consiga desenvolvê-lo, tá? O outro só foi uma demonstração mesmo. Então aqui nós temos o diodo, o resistor, o transistor, integrados aqui na placa microboard, na protoboard, e veja como fica relativamente simples o projeto, bem diferente do anterior. Só que nós estamos usando um DC motor aqui. Execute a codificação recomendada abaixo. Se o botão A for pressionado, a escrita digital vai para 1, a LED vai mostrar essa simbologia. Se for 0, a LED do display da placa microbit não vai aparecer nada. Uma estrutura de looping, forever. Criamos aqui uma variável item. Se o item for menor do que 1020, faça a escrita analógica do pino P0. Então aqui nós estamos controlando aquele motor pelo pino P0 da microbit, sem usar a shield. Nós só estamos usando a plaquinha microbit. O diodo nós colocamos para evitar o efeito reverso sobre o motor e queimar a placa microbit. Tá? Então aqui o nosso papel é facilitar a vida para vocês. Façamos agora a inclusão de um potenciômetro em nosso projeto. Monte-o de acordo com o esquemático abaixo. Então aqui nós adicionamos um potenciômetro. Não estamos utilizando nenhuma shield, apenas a plaquinha microbit. E aqui o diodo para evitar o efeito reverso e o transistor para regular a passagem ou não da corrente elétrica sobre o circuito. Aqui é o motor de C. Complemente a codificação com o script abaixo e observe se consegue controlar o motor através de um potenciômetro. Então essa é a codificação que você deve preparar. Vejamos agora como fazemos o motor girar com o uso de um circuito integrado LN2803A. Agora sim, a gente inclui aqui o CI. Essa é a configuração dele. Em seguida, execute o comando abaixo para fazer o seu motor girar e parar de forma contínua. Então você vai ter que importar a biblioteca microbit, enquanto for verdade, escrita digital do pino 0 igual a 1, pausa 4 milissegundos, escrita digital do pino 0 para 0, pausa. A montagem do circuito deve ter essa característica aqui. Aqui é a shield, aqui já voltamos a trabalhar com a shield, a ligação com a plaquinha microbit. Aqui nós temos a fonte externa, 4 baterias AA, ou uma fonte de alimentação ligada aqui. E aí você vai conseguir fazer esse motorzinho girar e parar conforme especificado aqui nesse script. Tá ok? Então aqui finalizamos mais uma lista aí de exercícios e de desafios para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido colocar o projeto microbit e os exercícios em ordem na ativa para vê-los funcionarem. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.